Sabe aquele momento em que a vida te coloca numa situação em que você tem que improvisar, que você tem que ser criativo, você precisa dar uma resposta rápida, uma ação rápida, e você fica travado, congelado, você não sabe o que fazer? Nesse vídeo eu vou explicar, eu vou dar dois contextos, eu vou dar duas dicas como você pode melhorar o seu improviso e como você pode melhorar a sua criatividade. Então vamos lá. Todo mundo já passou por isso. Você está fazendo alguma coisa, você está conversando com alguém, e o ambiente, a situação te coloca contra a parede. Você tem que responder rápido, você tem que fazer alguma atitude, você tem que ter uma ação e você fica travado, porque aquela coisa é nova para você. Aquele problema é um problema novo e você não sabe o que fazer. Para essas situações, você precisa de duas coisinhas. Você precisa ter uma criatividade, você precisa ter um improviso. Isso tudo não são situações, não são duas coisas. Não é de uma forma divina, não é magia. Isso você aprende, você tem que estar preparado para quando alguém te colocar na parede, uma situação, um problema, você poder utilizar as suas experiências do passado para poder lidar com aquela situação. Aquela boa e velha notícia: você não é rico e você também não tem um profissional ao seu lado para te ensinar tudo aquilo que você precisa. Na verdade, você nasceu como todo mundo, vazio, sem nada, zero de conhecimento. E com o tempo, você foi aprendendo como fazer as coisas. Você foi aprendendo a falar, foi aprendendo a escrever, a ler, a desenhar, a pintar, a montar as coisas, a se comunicar, a se vestir. Tudo isso você foi aprendendo. E a criatividade e o improviso também são duas coisas que você aprende. Você não nasce com isso. Na verdade, eu sou bem lento para poder aprender uma coisa nova. Eu me lembro quando eu era criança e eu via as pessoas sendo criativas, principalmente nos vídeos do YouTube. Eu tinha mais ou menos aí 12 anos e eu queria aprender a desenhar. Então eu queria desenhar carros, flores, casas, tudo que fosse desenho eu queria aprender a desenhar. Então eu ia no YouTube, lá uns, né, 2012, 2013, mais ou menos, 2010, 2011. E lá eu via vários vídeos de pessoas desenhando e eu achava, caramba, como o pessoal é criativo, como o pessoal tem um talento. E o que eu podia fazer? Eu só podia copiar. Então eu assisti um vídeo lá no cara desenhando um carrinho, um carro muito legal, carro 3D, e eu repetia todo o desenho dele. E eu fiquei um pouco frustrado. Como é que o cara desenhou aquele carro ali do zero e eu tô tendo que copiar ele? Como é que ele é criativo? Como é que ele tem esse dom e eu não tenho? Então eu ficava bem frustrado, porque eu achava que aquela pessoa era criativa. Ela tinha aquilo, aquele talento divino, e eu não tinha. Aí eu fui fazendo, né? Fui desenhando, 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 e eu falei, eu também quero ser criativo. E acredito que eu, como criança, né? É só eu me colocar em situação, eu vou tentar ser criativo aqui. Então eu vou pegar um papel, vou pegar um lápis e vou começar a desenhar. E a criatividade vai fluir por mim. Então eu fiz isso. Eu peguei um papel em branco, peguei o lápis, né? E comecei a fazer círculos, quadrados, linhas. Eu puxava, esticava, riscava, fazia o contorno, tudo, porque eu pensava que, pô, criatividade é um dom natural, né? É uma magia. Então, se eu começasse a fazer aqui, minha mão automaticamente iria fazer um desenho. E o resultado era tudo uma merda, porque ficava uma porra, sabe? O desenho ficava muito ruim. E ficava muito feio, não fazia sentido, porque era um monte de rabisco, quadrado, círculo, puxa, seta pra baixo, ficava tudo ruim. Eu ficava mais frustrado ainda, por causa que eu via pessoas sendo criativas e eu não conseguia ser criativo. Até que em algum desses vídeos, quando eu fui lá ver, eu acho que era um carinha, ele tava desenhando um boneco, um desenho. Acho que é um anime, uma coisa assim. E quando ele foi desenhar, na câmera deu de ver que o cara tinha um rascunho atrás. E eu pensei, que filha da mãe. O cara tá copiando um rascunho. Ele planejou aquilo. Eu achando que aquilo ali era criatividade, achando que aquilo era talento. E o cara tinha um negocinho lá e tava, tinha o esboço atrás. E ele só desenhava pintando aquilo. Eu pensava, que filha da mãe, fui enganado. Eu achando que o cara era criativo. E o cara tava com esboço lá e fazia o desenho contorno por cima. Ele fazia com um lápis, né? Depois ele pintava com caneta. Então ficava muito mais forte a cor. Naquele momento, aquilo deu um estalo na minha cabeça. Eu pensei, o cara não é criativo. O cara não é inovador. O cara, aquilo lá não veio de uma criatividade, de um freestyle que o cara foi fazendo. Não, o cara, ele pensou, ele desenhou, ele treinou, ele errou, até que no momento ele conseguiu fazer aquele desenho, com tudo planejado, ele criou aquele vídeo. Eu pensei, caramba, a criatividade não é uma coisa fluida, não é uma coisa que você faz de última hora. A criatividade tem que ter um histórico para poder, o final ali vai ser, podemos dizer, a criatividade. Mas para aquilo tudo tem que ter um histórico, tem que ter uma experiência, tem que ter um planejamento. É até irônico, né? A criatividade vem de um planejamento. Existe um histórico atrás dele. Existe uma bagagem de um conhecimento para poder existir a criatividade. E o mesmo vale para o improviso na vida. Se você cai em uma situação na vida em que você precisa de uma resposta rápida, precisa de tomar uma atitude rápida, precisa de uma reação rápida, e você já não tem uma bagagem por trás, você vai ficar travado, você vai ficar sem resposta, você vai ser posto contra a parede. E estamos falando de situações comuns da vida, como trabalho, relacionamento, como hobby, conversa, qualquer coisa da sua vida. Saber improvisar é de extrema importância, mas é igual a criatividade. Você precisa ter uma bagagem anterior para poder saber ser criativo e saber improvisar. Cita duas diquinhas aqui, duas dicas, uma importante, a outra também importante, de como você
vai saber improvisar e como vai saber também ser criativo. Primeira forma, você tem que ter uma bagagem intelectual. Aquela ação de improviso só existe porque você já tem no seu intelecto alguns exemplos, algumas histórias, alguns conhecimentos, para você poder reagir naquela situação um pouco mais complicada. E algumas opções como você pode ter uma bagagem intelectual, como você vai aprimorar ela, como você vai alimentar ela. Livros, você lê livros de diferentes tipos, você vai aprendendo com as histórias. Vídeos no YouTube, conversa de pessoas, videoaulas também são uma ótima forma. Só que aqui tem a melhor forma. No vídeo anterior, eu falei sobre ler livros, mas não, eu falei que o filme não recomendo você aprender filmes. Nesse daqui é o oposto. Eu recomendo que a maior fonte de conhecimento para você ter uma bagagem intelectual para o improviso, para a criatividade, é assistindo filmes. Então, a recomendação desse vídeo é: assista filmes. Veja todos os gêneros, veja todos os tipos de filmes. Filme de ação, de drama, de suspense, de terror, de aventura, de comédia. Todos os filmes você tem que assistir e entender o contexto. Você não tem que assistir de forma automática, como se você fosse não estivesse prestando atenção, como se você estivesse dormindo. Assista o filme entendendo cada personagem. Tenha uma atenção, esteja atento para cada coisa que está acontecendo. Entenda o personagem, se coloque na posição dele. Tenta entender como ele chegou naquele pensamento, naquela ação, naquela atitude. E tente ver se você teria aquela atitude. E se você não tem aquela atitude, o que você acha daquela atitude dele? Se você faria algo semelhante ou você não faria aquilo, você faria uma outra coisa. Tenta entender as motivações daquele personagem. Com essa ideia, você vai melhorar seu improviso, da sua criatividade, porque você vai ter uma bagagem. Você vai vendo outras pessoas fazendo aquilo, outras histórias, outras experiências, tá entendendo a verdadeira motivação dela, como ela pensa, e aquilo vai se tornar como uma opção para você no futuro, uma possibilidade. Assisti um filme recentemente que é Guerra Mundial Z, e eu achei o filme maravilhoso. A todo momento, o personagem principal toma atitudes que eu fico muito impressionado. Ele faz coisas, ele toma atitudes que eu não pensaria naquilo. E para mim é totalmente contraintuitivo. São situações que ele fica sem saída e ele consegue, com uma outra perspectiva, tomar outras atitudes e ver o mundo de uma forma totalmente diferente que eu não vejo. E eu vou entendendo as motivações dele. Várias vezes no filme, ele vai fazendo coisas que não seriam uma opção para mim. Com certeza eu não pensaria naquilo. E até o meio do filme, eu só estava tentando aprender ainda como ele pensava, como ele agia, como ele via o mundo. Quando chegou o fim do filme, eu já estava entendendo como ele pensava. E aquele modo de pensar me ajuda para as situações futuras eu poder ter um improviso um pouco mais fluido, um pouco mais dinâmico. Vou dar um spoiler de um filme de 13 anos atrás. 13 anos não, né? 2024, né? 11 anos atrás. Não vou explicar muito não, mas só para ter um contexto, né? Tem uma das primeiras cenas do filme, o personagem principal está no carro com a sua família. Só que ele está parado no trânsito. E lá na frente está tendo um tumulto, caos e muita bagunça, né? Ele sai do carro para poder ver o que está acontecendo. Até aquele momento, era tudo uma surpresa para ele e uma surpresa para mim, como um telespectador, como estou assistindo. E tanto ele como eu não sabia o que fazer naquele cenário, naquela cena, naquela situação. Até que eu vendo todo o contexto junto com ele, ele passa um caminhão e esse caminhão vai empurrando todos os carros. Como ele estava no trânsito, né, o caminhão empurra todos os carros e ele de imediato liga o carro e vai embora atrás do caminhão. O caminhão vai abrindo o caminho e ele vai indo bem atrás e ele tenta fugir daquela situação. E eu achei isso muito interessante porque eu não pensaria nisso. É uma situação de que se eu estou num ambiente e tá um caos ali, eu não sei o que fazer. Eu não tenho nenhuma possibilidade, nenhuma ideia de ser criativo. Entender, cara, tá tendo caos aqui. O que que eu faço? Eu não sei. Mas naquele momento em que eu vi que o cara tava no carro com a família e ele viu um caos lá na frente, problemas, e ele tinha que defender ele mesmo e a família, e ele tava no trânsito, quando o caminhão passou, ele foi logo atrás para não perder a oportunidade. Ele improvisou. Passou um caminhão empurrando todo mundo, ele foi logo atrás e ele saiu daquela situação. Ele saiu dali. E com aquela cena eu aprendi uma coisa. Que quando tiver o caos, a primeira opção que você tem que ter é: saia daquele ambiente, vai embora. Tipo, se proteja. E isso eu não sabia. Agora eu sei. E você fica pensando nas motivações do personagem. O que que ele faria? O que que você faria? Se fosse eu ali, eu tô no carro com minha família. O que que eu faria? Eu ficaria no carro, o caminhão passou, eu ficaria trancar as portas e ficar todo lá dentro. Eu saía do carro e iria embora. Mas tá, eu vou tentar me proteger. Eu roubo outro carro, eu entro em um apartamento, eu tranco o apartamento. O que que eu faço para tentar proteger todos nós? O que que eu faço para me proteger minha família? E eu não sei, mas aquele cara, ele sabia o que fazer. E com o filme, você vai entendendo as motivações dele, você vai entendendo como ele pensa. Como é que ele vai improvisando durante o filme, quais são as atitudes dele. Tem várias outras cenas que, se você assistir o filme, tu vai saber, ou se você assistir, você lembra. Logicamente, não vai haver uma guerra zumbi, não vai haver um ataque zumbi, mas aquela cena me ajuda em quê? Em uma situação de caos, fuja, sai dali.
Não vai ser a tua única opção, mas vai ser algo para caso te coloque na parede e você tenha que reagir de último instante, você já sabe o que fazer. Lógico que foi no contexto de zumbi. Só que eu tô falando de outros contextos da vida. Contextos normais, cotidianos, coisas comuns. Porque tem situações que você não pode apenas zombar, você não pode apenas rir, você não pode apenas brincar. Porque na brincadeira fica muito mais fácil, né? Quando você leva ali na leveza, na brincadeira, na zombaria, a situação de improviso acaba sendo muito mais volátil, não importa, né? Se alguém pergunta como é que tá tua namorada que ela é gostosa, tu pergunta você, tem que perguntar tua mãe que ela é safada. Aí, Tu ri, a pessoa ri, vão embora, fica tudo certo, né? Você improvisou, você foi criativo, mas ok, estão só zombando, brincando, não importa, não tem importância, né? Agora é uma situação complicada, uma situação da vida onde você precisa das palavras certas. E você tem que saber improvisar de uma forma mais certeira. Você não pode ser à toa. Eu vou te fazer 3 perguntinhas, 3 exemplos, e você me diz o que você diria nessa situação. E são coisas assim que você aprende em filme. Você vai assistir filme de drama, vai assistir filme de romance, filme de aventura, filme de suspense, de terror, de ação, de ficção científica. Nesses filmes você vai entender as motivações dos personagens, você vai ver as situações para você poder utilizar aquilo na sua vida comum. Exemplo, 3 perguntinhas. O que você faria nessa situação? Se chegasse o seu amigo, a sua amiga, que acabou de terminar um relacionamento de tanto tempo. O seu amigo está sofrendo, sua amiga, né, está sofrendo emocionalmente. Por terminar um término, né? Teve o término do relacionamento. Né? E aí, o que você diz para essa pessoa sobre o término dela? Quais são as palavras? Qual é a delicadeza? O que você vai improvisar nesse momento? Com o histórico de filmes, de situações, de pessoas que tiveram término e os amigos foram reconfortar a pessoa, aqueles exemplos você pode utilizar na vida real. Uma mãe que está em luto porque perdeu o filho morreu. O que você diz para uma mãe em que o filho morreu? Como você vai confortar o coração dela que está sofrendo naquele momento? Muitos filmes que retratam isso. Pessoas que perderam ente querido, perderam tio, primo, mãe, pai, filhos, irmãos. Se um amigo seu perde uma entrevista ou uma prova muito importante para ele, o que você diz para a pessoa? Como você vai tentar reconfortar a pessoa? Foi como eu falei, você ser criativo, improvisar no momento de zombaria, no momento de brincadeira, onde não tem tanto peso, é mais leve a situação, é muito fácil, né? Mas em situações reais da vida, nesse momento, a criatividade e o improviso só vai vir de um histórico de bagagem. Você tem que ter um certo conhecimento prévio. Eu recomendaria pelo menos, sei lá, algumas frases prontas, algumas situações prontas, para quando chegar essa situação, você souber dar boas palavras, bons conselhos. Filmes é muito mais importante do que livros, do que videoaula, ou outras formas, porque você acaba vendo histórias, experiências que não são suas, você vê pessoas de luto, e o luto não é seu. Você vê pessoas felizes e a felicidade não é sua. Você vê pessoas tristes, mas a tristeza não é sua. Você vê vários cenários que você pode guardar para você, para futuramente você utilizar isso. E agora, a segunda dica. Primeiro, você tem uma bagagem intelectual. Você já assistiu filmes. Você já viu situações, já tem experiências que não são suas, mas você vai usar essas experiências. Segunda dica é o quê? Treine constantemente e se permita errar. Você se colocará em situações em que você vai ser obrigado a se desenvolver. Você socializa, sai com amigos, sai com pessoas desconhecidas, né, com segurança. Sai para locais, conversa, se coloque em situações onde você tem que improvisar, onde você tem que ser criativo. Você vai errando, você vai aprendendo e com o tempo você vai melhorando essa habilidade. E não se preocupe, você vai errar, você vai falar coisas erradas, você vai falar coisas precipitadas, você vai fazer coisas que não é o correto, mas isso faz parte da sua história. Tanto que esses erros também já vão ser experiências para você utilizar futuramente. E essas foram as 2 dicas que eu dei para poder te ajudar na criatividade e no improviso, na vida real. Se você gostou do vídeo, eu peço para dar um like, para ajudar o canal. Estou iniciando agora e isso é muito importante para o canal crescer. E também me diz, essas dicas fazem sentido para você? Me diz aqui no comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.